inverno e começo do verão de 1991, patinei com os Chicago da minha irmã. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Vinco, da Manuela Savitsky. Esse livro é um contemporâneo brasileiro dessa autora, Manuela, que eu confesso não conhecia. Na orelha do livro eu descobri que ela tem outros 2 romances publicados, não só aqui no Brasil, mas também em Portugal e na França. Eu fiquei bem curiosa para conhecer a escritora, né? Eu recebi o livro da companhia, porque eu tenho parceria, e coloquei ele ali no meu radar para ser uma das próximas leituras que eu ia fazer, mesmo sem saber direito do que o livro se tratava. Eu não tinha lido sinopse, e mesmo quando eu dei uma olhadinha nos blurbs, me parecia um pouco vago, assim, e no final das contas até o livro é um pouco vago, mas enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, em Vinco a gente tem um protagonista que nasceu no corpo masculino, mas que sempre se identificou desde pequeno com elementos que se relacionam com o gênero feminino, né? É complicado falar dessas coisas porque no fim das contas tudo é um grande estereótipo, né? Então ele se interessava por bonecas, ele se interessava pela maquiagem da irmã, ele se interessava por patins cor-de-rosa, tudo que a sociedade costuma identificar com o gênero feminino, e ainda tão pequeno, né, por se identificar com essas coisas, por querer tê-las pra si, ele se tornou ali o esquisitinho da galera, o esquisitinho da família, e ele se sentia desconfortável na própria pele desde muito novo, então ele vivia ali com essa carga. A família dele, né, era composta pela mãe, pelo pai, pela avó, que era uma pessoa bastante próxima, e por 2 irmãos, uma menina e um menino. Obviamente ali, né, ele se identificava muito mais com a menina, ele queria ficar perto dela, ele queria as coisas dela, então entre os 2 acabava rolando uma certa rivalidade, porque a menina queria proteger o que era dela. E em relação ao menino, né, ele é um dos personagens mais turbulentos da história aqui, porque ele é o grande bully do irmão, né, dentro de casa, então ele inferniza a vida desse irmão, e a gente tem aqui uma cena muito pesada nesse livro, inclusive de violência praticada por esse irmão, que inclusive me faz ligar o alerta de gatilho aqui, né, pro livro, porque é uma cena bastante explícita até e bastante dolorida, né, muito difícil de ler. Então, enfim, esse é o contexto do qual esse personagem veio, e aqui a gente tem uma espécie de romance de formação, só que ele é quebrado em algumas partes, então a gente dá saltos na vida desse personagem enquanto ele vai se desenvolvendo e buscando o seu lugar no mundo, né? Pra buscar esse lugar ele precisa sair de casa, né? Então a segunda parte do livro, né, enquanto na primeira a gente acompanha a infância e o início da adolescência dele, na segunda ele já é adulto e ele está em Paris. Ele precisou romper com toda a vida que ele tinha antes, com essa família, sair de perto desse cenário para que ele pudesse se entender enquanto indivíduo. Ele tem muitas dúvidas. Se eu não me engano, assim, eu li o livro tem uns 2 meses, né, e eu confesso que ele não me marcou tanto assim, mas a Manuela não chega a colocar aqui uma transição oficial de gênero. Até por vezes pensei que talvez esse personagem seja não binário, porque ele flutua muito entre esses 2 gêneros, embora ele tenha uma grande proximidade com tudo que diz respeito ao feminino, ele ainda tá ali entre esses 2 mundos, mas enfim, ele vai pra Paris e ali ele tem uma nova vida, ele tem novas descobertas, ele pode experimentar ser ele mesmo, né, ou o que ele acha que é ele mesmo, porque nem ele sabe de verdade, então ele vai procurando esses novos caminhos, essas novas possibilidades de existência. Em determinado momento do livro a gente tem mais um salto de tempo em que ele volta pro Brasil e vai encarar algumas coisas que ele deixou no passado. Então a gente tem, né, essa flutuação entre espaços, até mesmo entre gêneros e entre fases da vida dessa personagem. E enfim, é isso, é um livro bastante fluido, ele se passa muito mais nos pensamentos até do personagem do que do prático. Eu acho que ele é um livro muito mais do subconsciente. Confesso que eu não consegui me apegar muito à história. Tudo bem, eu tava lendo esse livro num momento da minha vida que tava agitada, eu tava de mudança, então eu tava cheia de coisa na cabeça, cheia de coisa prática pra fazer também, o que pode ter dificultado a minha relação com o livro, mas a história não me pegou tanto assim, não foi uma literatura que eu ficava pensando que eu queria ler, e muitas vezes quando eu pegava o livro eu lia 2 páginas e já tava cansada, sabe? Não foi um livro que me pegou, mas a literatura da Manuela é interessante sim, a história é interessante, a proposta é interessante, só não acho que foi um livro que conversou tanto comigo. Agora eu queria comentar sobre uma coisa que eu acho muito curiosa aqui, que me deixou muito curiosa durante a leitura, é que o nome da autora é Manuela Savitsky e o nome do personagem é Manu, né? Ela coloca ali Manu como um apelido que funciona
pros dois gêneros, né? Então pode ser de Manuel, pode ser de Manuela, que é simplesmente Manu, o que eu acho muito interessante também, mas que me deixou muito intrigada, assim, até eu terminar o livro, vira e mexe, eu ia pesquisar pra saber se a autora podia estar falando dela mesma, né? Eu fui pesquisar se ela era uma mulher trans, mas ela não é. Só que isso me deixou muito curiosa e, enfim, eu queria comentar isso no meio dessa minha experiência de leitura, porque é engraçada a relação que as pessoas têm com o próprio nome, né? Eu posso estar viajando aqui, mas é que não sei, eu acho que eu respeito muito meu nome em um lugar que eu não envolvo ele nas minhas ficções. Quando eu tô inventando história, quando eu escrevo alguma coisa, mesmo jogando The Sims, eu jogo The Sims há anos, e eu não crio personagens com meu nome. Eu acho que o meu nome sempre tem que estar reservado pra mim, ele tem que estar fora das coisas que eu crio, né? Se eu conheço outras pessoas com meu nome, show de bola, mas eu não coloco ele nas coisas que eu crio. E aí eu acho muito interessante que ela tenha dado um apelido do nome dela pra uma personagem, né? Que é totalmente diferente do mundo dela. Isso me faz muito pensar na Helena Ferrante também, nada tira da minha cabeça que a tetralogia napolitana é uma grande autobiografia, que Helena Ferrante se criou esse nome, né, pra assumir os seus livros e deu pra essa sua personagem principal, narradora, enfim, uma pira aqui sobre essa questão, né, nem vem tanto ao caso, mas eu queria falar que isso foi uma coisa que me deixou bastante intrigada durante a leitura. Enfim, fiquei curiosa com a literatura da Manuela, quero ficar de olho aí pra ver o que mais ela vai produzir, apesar desse livro não ter me pegado tanto, ele não deixa de ser uma história bastante interessante. E então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!